O autor é o Napoleon Hill. Geralmente os livros deles falam sobre prosperidade, sobre dinheiro e como mudar a sua mentalidade para você começar a enriquecer e construir a tua riqueza. Esse livro aqui, O Mais Esperto que o Diabo, esse livro é sobre sucesso, sobre mentalidade e ele mudou a minha mentalidade e eu espero que você também possa ter essa iniciativa de lê-lo, porque eu te garanto, vai mudar muito a tua perspectiva de vida. Bem, hoje eu quero falar de um livro que eu li lá em 2016, quando eu ainda estava começando a empreender, nos meus primeiros anos como empreendedor. E uma das pessoas que trabalham comigo até hoje, há mais de 5 anos trabalhando comigo, me indicou esse livro aqui chamado Mais Esperto que o Diabo. E eu vou logo te falar, não tem nada a ver com religião, tá? Você que pensa, pô, diabo e tal, esse negócio aí, vai mexer com o diabo, isso aí não vai dar certo. Relaxa, não tem nada a ver com religião. Esse livro tem a ver sobre liberdade e sobre sucesso, como ele mesmo fala aqui no subtítulo, O Mistério Revelado da Liberdade e do Sucesso. Bem, o autor é o Napoleon Hill. Napoleon Hill é conhecido por aquele livro também, o Pense e Enriqueça. Geralmente os livros deles falam sobre prosperidade, sobre dinheiro e como mudar a sua mentalidade para você começar a enriquecer e construir a tua riqueza. Esse livro aqui, O Mais Esperto que o Diabo, já foi vendido em mais de 100 países e mais de 100 milhões de cópias no mundo. Ele ficou preso por muito tempo, apesar de ser um livro com conteúdo bastante enriquecedor, ele não foi liberado pelas editoras porque é um assunto bastante polêmico o que ele fala no livro. E eu quero aqui trazer os meus principais insights. E eu desejo sim que você leia esse livro sem nenhum preconceito, se você é católico, se você é batista, enfim, depende da sua religião. Esse livro não tem nada a ver com religião. Esse livro é sobre sucesso, sobre mentalidade e ele mudou a minha mentalidade e eu espero que você também possa ter essa iniciativa de lê-lo, porque eu te garanto, vai mudar muito a tua perspectiva de vida. Bem, particularmente, eu criei muitas crenças até os meus 21 anos de idade. Eu vou dizer até meus 25 anos de idade eu lia muita coisa, escutava muita coisa dos meus amigos, da minha família. E aquelas coisas que a gente escuta dos amigos, da família e na escola, na TV, nas mídias, são as coisas que formatam o nosso pensamento. A gente, lá em Natal, de onde eu sou, no Rio Grande do Norte, no Nordeste do Brasil, as pessoas são muito preparadas para fazerem ou medicina, ou engenharia, ou direito. E se você não for uma pessoa que trabalha numa grande empresa usando essas formações, você vai ter que fazer um concurso público para se dar bem na vida, para ganhar um bom salário. Então, essa era mais ou menos a mentalidade das pessoas que ali estavam comigo naquele meu ciclo social, na minha família e entre os meus amigos. E eu confesso para vocês que, após ler esse livro de Napoleon Hill, eu já estava empreendendo, eu já tinha uma mentalidade um pouco diferente das pessoas. Não que eu estou julgando aqui, dizendo que a minha mentalidade é melhor do que a dos outros, mas a minha mentalidade já era diferente da maioria dos brasileiros. E depois que eu li esse livro, eu entendi o porquê de muita gente ser alienada, muitas pessoas não questionarem a sociedade, os padrões da sociedade que a sociedade implementa, né, que a mídia implementa nas pessoas, e até mesmo o medo que nossos pais, nossos amigos e a sociedade colocam na gente de que se a gente não fizer determinadas coisas, a gente não vai ter sucesso, que se a gente não fizer determinado curso, que se a gente não estudar determinada área, a gente não vai ter sucesso. E esse livro fala sobre isso, sobre os medos, principalmente, que são implantados na nossa cabeça, que a gente permite implantar, que a gente não questiona e que acabam mudando o nosso futuro, os nossos comportamentos. Então é importante você entender. Nesse livro aqui, ele fala muito sobre os medos que nós
muitas vezes ali colocamos na nossa cabeça e deixa com que aquela ousadia que a gente tem é deixada de lado muitas vezes porque a gente tem medo de arriscar. Então, esse livro fala muito sobre isso. E quando ele fala de medo, ele associa a pessoa medrosa àquela pessoa alienada, aquela pessoa que não questiona os padrões. Já a pessoa mais ousada, mais arrojada, ele determina como o não alienado. Ele sim absorve muitas informações, ele vai em busca de informações, porém ele questiona tudo. Ele tenta ver os paralelos, o que as pessoas comentam, por exemplo, as pessoas de sucesso. O que as pessoas de sucesso estão falando sobre determinadas coisas? O que as pessoas que fracassam ou que têm um resultado abaixo da média estão falando? Então, os não alienados, que ele fala no livro, são as pessoas que estão sempre questionando os padrões da sociedade, principalmente os padrões antigos. Como, por exemplo, na minha família as pessoas falavam que sucesso era ter uma casa própria e ter um carro. E aí ter um trabalho que garantisse que você tivesse esses dois. Então, esse era o sucesso das famílias de antigamente. Hoje em dia é muito diferente. Então, se você não questionar, você vai ficar vivendo os padrões que os seus pais, os seus avós viviam. E isso, para a maioria das pessoas de hoje, os jovens, eu estou com 34 anos, mas talvez você tenha na casa dos 20, 25. Sucesso não é mais isso. A gente muitas vezes prefere nem ter carro para não ter grandes problemas ali, para que não tenha grandes desafios no dia a dia. Mas tem gente que ainda acha que, por exemplo, só vai ter sucesso se tiver um carro. Não é sempre assim. Eu, até meus 26 anos, 27, eu não tinha carro. E eu já tinha algum sucesso na vida. Porém, eu questionei, né? Realmente eu precisava ter um carro para ter sucesso? Eu precisava ter uma casa própria para ter sucesso? Não poderia morar de aluguel, pagar um preço no começo, investir em outras coisas em vez de investir casa em carro? Como por exemplo, eu investi nas minhas empresas, para no futuro colher alguma coisa diferente. Então eu me questionei muito, eu questionei os padrões da sociedade, por isso que esse livro me ajudou muito, né? Obviamente que eu escuto todo mundo, mas é exatamente essa questão de procurar escutar os dois lados, procurar ver, conversar com pessoas que pensam diferente, conversar com pessoas que estão tendo sucesso, talvez que não são da sua família, né? E que tem um padrão de comportamento, de mentalidade diferente, vai fazer com que você seja uma pessoa não alienada, não fique ali naquele casulo, naquela caixinha, pensando só a mesma coisa para o resto da vida. No livro ele fala sobre o diabo e faz uma comparação a tudo que é negativo, ou seja, não é o diabo que você está pensando aí. O diabo no livro ele associa ao medo, à ganância, à avareza, as coisas que são negativas, a inveja, por exemplo. Então, o diabo é aquela porção do elétron, como ele fala no livro, que leva para o lado negativo, né? O elétron dentro do átomo é a porção negativa das coisas. Então, quando você se comporta e quando você age de forma muito negativa, com comportamentos negativos, como, por exemplo, a inveja, a avareza, né? o amor excessivo pelo dinheiro, a questão da ganância também, quando você é ganancioso demais, você não está colocando prioridades, né? Você somente está pensando em você. Essas são coisas, esses são comportamentos que ele fala no livro, são comportamentos do diabo. O diabo controla isso. Então as pessoas que têm esse tipo de comportamento são controladas pelo diabo. Tá? E ele fala no livro que 98% das pessoas no mundo têm alguma coisa que é controlada pelo diabo, tem alguma coisa negativa. E isso impede as pessoas de avançarem. Principalmente o medo, a falta de fé nas suas coisas, a falta de fé nos seus projetos, a falta de fé nas suas atitudes, vão te minando para que você não conquiste os seus sonhos. Então, quando o autor fala sobre o diabo, ele está falando sobre toda essa parte negativa que te impede de avançar. Falando ainda sobre o medo, o autor fala que existem alguns medos que são muito importantes, que são muito relevantes quando a gente está falando sobre sucesso. Primeiro, o medo de ficar pobre. Quem que não tem um medo de ficar pobre? A gente vive aí em busca de salário, de trabalho, de um emprego,
para poder dar uma vida melhor para nós mesmos, para nossa família. Então, o livro fala que o medo da pobreza, ele te impede de avançar. Às vezes você está buscando um projeto mais ousado, um projeto para ganhar mais, mas você não quer deixar o seu antigo emprego de lado. Você não quer deixar as coisas que você já tem, vamos dizer assim, meio que garantidos de lado. E esse medo de ficar pobre, esse medo de deixar o antigo para o novo, te impede de avançar. Outro ponto que o livro fala também é o medo de perder a saúde. Por exemplo, as pessoas, elas muitas vezes não arriscam alguma coisa em ter jornadas de trabalho mais longas, trabalhar no final de semana, porque tem medo de ficar doente, de ficar estressado, né? E muitas vezes essa ousadia de trabalhar um pouco mais, ela vai te colocar, obviamente, numa situação mais arriscada de pressão, porém, ela vai te colocar também numa situação de avanço. Então, o medo de perder a saúde também te impede de avançar. Outro medo que o livro fala é o medo de perder o amor. A gente não se garante quem a gente está sendo e a gente tem medo de perder aquela pessoa que a gente ama. Só que esse medo de perder, de novo, ele te causa um ponto negativo, que é que você deixa de arriscar, você deixa de ousar com a pessoa que você ama, você deixa de fazer atitudes diferentes, porque aquilo entra na mesmice, você fica fazendo a mesma coisa sempre. E, de novo, o maior perigo que existe é o perigo de você não arriscar, você não fazer coisas novas. Então, esse medo de perder o amor também é um medo que impede as pessoas de avançarem. Outro medo que ele fala o livro, o autor Napoleão Hill, é outros dois medos. O medo da velhice, você tem medo de ficar velho, você fica ali, né, receoso. Pô, mas, cara, o tempo tá passando, né? Vai que eu arrisco aqui e lá na frente eu não consigo fazer o que eu estou fazendo hoje, de repente eu não vou ter tanta energia mais, então é melhor não arriscar tanto, né? E o livro fala sobre isso. Se você tem medo de ficar velho, é porque você está deixando de lado uma outra característica, que é ir buscar mais conhecimento, mais informações. Ficar velho não quer dizer que você vai ficar menos produtivo. Se você busca produtividade, que é um outro livro que eu quero falar para vocês depois, O Poder da Alta Performance, quanto mais velho você vai ficando, quanto mais idade você ganha, mais produtividade você tem, porque você tem mais conhecimento, você conhece mais pessoas, você formou mais pessoas no ambiente que você trabalha, na sua empresa. Então, o medo de ficar velho também vai deixando a pessoa mais, vamos dizer assim, atrofiando mais a pessoa. Então, é necessário entender que, cara, não pode ter medo se você quiser avançar. E o livro fala muito sobre isso. E o último livro é medo que o livro fala é o medo da morte. Então as pessoas têm medo de morrer. Todo mundo tem medo de morrer, obviamente. Então você meio que, não viaja de avião, ou você não faz uma viagem ali que pode ser arriscada, ou você não se conecta com outras pessoas, com medo de sair, de encontrar alguma pessoa em algum lugar, e isso vai te minando, como eu já falei. Esses medos são colocados pelo autor como o diabo agindo na sua vida. E quando o diabo vai agir na sua vida e você vai se minando através de todos esses medos, através da ganância muitas vezes, você acaba deixando de progredir, deixando de evoluir, deixando de prosperar. É isso que o autor fala. Então, como o próprio subtítulo diz, é um mistério revelado da liberdade e do sucesso. Se você quer ter liberdade, se você quer ter sucesso, você tem que deixar os seus medos de lado. Você tem que se conhecer melhor. Você tem que duvidar das coisas que você escuta, criar outras crenças, deixar aquelas crenças antigas de lado e poder, obviamente, colocar crenças novas e comportamentos novos na sua vida. E aí sim, você vai poder experimentar coisas novas. Então, para finalizar aqui, pessoal, eu já ouvi muitas críticas sobre esse livro, muitas pessoas, muitos religiosos falando que não é um bom livro, mas eu vou falar para vocês que o que tem escrito aqui mudou a minha forma de pensar, me fez enxergar o mundo de outra maneira e eu coloquei em prática as coisas que eu vi aqui. É isso que eu faço geralmente. Eu não gosto tanto de ler livros porque eu fico muito, vamos dizer assim, ansioso para colocar em prática tudo que eu leio. Mas esse aqui eu confesso que eu já li 3 vezes e é sempre um livro muito atual. Então,
antes de duvidar por causa do tema do livro, por causa do título do livro, lê, coloque um pouco dele em prática na tua vida e tira a tua própria conclusão. Não fica caindo na pilha, vendo críticas, comentários ruins, sem você tirar a sua própria conclusão, tá bom? Desejo que você prospere, que você tenha muito sucesso e a gente se vê aqui no próximo vídeo. Um abraço, valeu!